Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 1, que diz: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Bom, queridos, aqui vamos iniciar um estudo de uma história bem conhecida, a história da ressurreição de Lázaro. E é um fato importante ser notado, porque essa história, ela, apesar de ser tão maravilhosa e inesquecível, não aparece nos outros 3 evangelhos. Ora, por que apenas João relata essa história e Mateus, Marcos e Lucas não relatam? Ora, certamente essa história era conhecida desses 3, era impossível não saberem, até porque foi uma história que teve uma repercussão muito grande em Jerusalém e em todo Israel. Como é que os discípulos não saberiam? Claro que sabiam. E por que, se sabiam, não relataram nos seus evangelhos, apenas foi relatado no Evangelho de João, que foi o último a ser escrito? Bom, a explicação possível, queridos, era que os judeus, como nós vamos ver no verso 10, por causa da repercussão e por causa de como aquilo trouxe fama e reconhecimento a Jesus, os líderes judeus decidiram matar não apenas Jesus, mas também Lázaro. Porque Lázaro era um testemunho muito forte da grandeza de Jesus e de quem ele era. Então, eles pretendiam matar também a Lázaro. Então, o que Mateus, Marcos e Lucas optaram por fazer? Se eles deixassem o relato dessa história publicada, divulgada por meio escrito, os líderes judeus, os líderes religiosos, teriam a prova necessária para formalizar uma acusação contra Lázaro e, por fim, matá-lo. Então, eles fizeram isso para guardar, proteger a vida de Lázaro. Ora, mas por que João não tomou essa mesma atitude de proteção? Porque o Evangelho de João, quando foi escrito, provavelmente Lázaro já havia morrido, porque foi um evangelho escrito 30 anos após aqui os eventos. Então, essa é a questão. Bom, queridos, voltando à história, ela teve uma grande repercussão, claro, por causa da grandiosidade do feito, e também porque ela foi feita bem no centro religioso, cultural e onde havia maior concentração de população, que é Jerusalém. Claro que o evento ocorreu em Betânia, mas Betânia era uma cidade vizinha de Jerusalém, apenas 3 quilômetros de distância. Lázaro aqui conta-se que tinha cerca de 30 anos e após sua ressurreição viveu outros 30 anos. Bom, vamos à história então, que nesse primeiro verso nos é informado que Lázaro ficou doente. Esse é o primeiro ponto, E aí, queridos, isso choca contra o mito o mito que surgiu e se espalhou em muitos lugares no meio, principalmente evangélico, de que o verdadeiro crente, a verdadeira pessoa dedicada a Deus, fervorosa, com fé em oração, com a vida bem conduzida nos moldes da palavra de Deus, essa pessoa não fica doente. Bom, querido, está aqui Lázaro, um dos principais amigos de Jesus, e ele ficou doente. Sim, queridos, todo e qualquer cristão, não importa o seu fervor, não importa a sua dedicação, ele fica doente. E isso não diminui em nada o amor de Deus por ele, porque Jesus amava Lázaro profundamente, como nós veremos ao longo da história. Então, não há um nexo causal entre amor de Deus perfeito e saúde. Ficou doente e não está sendo amado por Deus. Não. Ele está em plena saúde, então ele está 100% correto, sem pecado. Também não. Não há esse nexo, queridos. Paulo, em suas cartas, nós conhecemos, ele tinha uma doença grave nos olhos. Timóteo, discípulo de Paulo, tinha um problema no estômago. Isso com todos os personagens da Bíblia. Alguém acha que algum personagem da Bíblia não ficou doente
e diversas vezes. Em Gênesis 48, por exemplo, nos mostra que José, o pai de José, Jacó, ficou doente para depois falecer. Em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias fica doente. Até o profeta Isaías vai até eles, olha, arruma a tua casa, você é o rei do país, prepara um sucessor para que o país continue funcionando normalmente. É claro que diante de doenças, queridos, nós temos a opção de orar a Deus. Ele pode vir a nos atender ou não, de acordo com o propósito dele, porque pode ser o momento de realmente irmos à eternidade. E aqui surge um outro mito, que a morte é uma derrota. Para Deus não existe morte coisa nenhuma, queridos. A morte para Deus é simplesmente uma pessoa que está aqui neste plano e para um outro plano da existência, esse outro plano mais próximo de Deus. Para Deus não há tragédia alguma, muito pelo contrário. A pessoa vai para perto dele. Então a gente precisa perder essa concepção pagã da morte como a aniquilação da vida, como uma tragédia, como uma maldição. O apóstolo Paulo, ele faz piada com a morte, faz gozação com a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder? Acabou, a morte morreu. Se eu morrer hoje, para mim é lucro, e vou para junto de Deus. Agora, os cristãos não estão com a mentalidade tão pagã que acham que a morte é uma grande tragédia, que a morte não é lucro, coisa nenhuma, que o lucro é ficar aqui. Então, que a gente mude esses dois mitos que estamos tratando aqui, da doença como necessariamente uma maldição, ou como uma derrota, ou como consequência de um pecado, e a morte como uma derrota. Queridos, nós estamos num mundo caído. A morte, a doença está por todo lugar. Há vírus e bactérias, e há acidentes, porque estamos num mundo caído. Isso já foi explicado em Gênesis capítulo 3. Você chega na segunda página da sua Bíblia, você já vê que está num mundo caído e que você vai ter doenças. A menos que você ache que pode ficar sem pecar o resto da sua vida. E ainda assim você teria doença, por causa dos seus pecados anteriores e por causa que está num mundo de pecado. Não é só você não pecar, seria necessário que o mundo inteiro parasse de pecar e todos servissem a Deus. Para aí o pecado ser as consequências do pecado ser totalmente aniquiladas. Queridos, por favor, estamos em um mundo real. Não foi isso a promessa de Jesus para nós. A promessa de Jesus é que não haveria mais choro, não haveria mais dor, não haveria mais doença, não haveria mais morte. Onde, queridos? Nessa vida aqui, não, é na glória, é na eternidade. Para essa vida aqui, o que Jesus diz? Neste mundo tereis aflições. Você vai ter aflições. É Jesus que diz, essa é a promessa, isso que ele te avisou que vai acontecer, você vai ter aflições. E qual é a sua atitude diante dessa realidade, do mundo real que existe, que você vê para todo lado? Liga a TV, abre a janela e você vê isso. E qual é a nossa atitude? Jesus diz, tende bom ânimo. Essa é a atitude do cristão. O justo, ele vive pela fé. Ele tem bom ânimo porque confia em Deus, confia na eternidade, confia que Deus sabe o que está fazendo. E no meio dessas mazelas, no meio das aflições, Ele vai dar o refrigério, Ele vai te dar força, vai te dar coragem para atravessá-las, para chegar ao fim da vida mantendo-se com a saúde mental principalmente e com o coração cheio de paz e de alegria. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.